Olá, alunos! Vamos começar mais uma aula do mestrado profissional em proteção radiológica. Com a disciplina de radiometria, hoje nós vamos ver os fantomas. Então, a gente deve lembrar que a gente aprendeu sobre as grandezas de proteção. Tanto o ICRU como a ICRP definiram várias grandezas para poder avaliar ou tentar estimar as doses que um ser humano recebe quando está exposto à radiação, certo? E alguma dessas grandezas, que a gente chama de grandezas de proteção, dentro da dosimetria, como a dose absorvida no órgão, a dose equivalente, a dose efetiva, elas são definidas a partir da medida da radiação, ou da estimativa, em muitos casos, da radiação que chega em fantomas radiográficos, certo? A gente pode ver aqui, então, as grandezas físicas, como a fluência, a kerma, a dose absorvida, as grandezas operacionais e as grandezas de proteção aqui, que a gente comentou, dose absorvida, dose equivalente e dose efetiva. E elas necessitam, então, de fantomas, ou phantom em inglês, para poderem ser estimadas melhor. Mas o que são fantomas? Que se fala tanto, Então, os fantomas, também chamado phantoms em inglês, fantoma seria uma tradução, um aportuguesamento dessa palavra, ou ainda simuladores, são objetos mesmos, objetos a princípio físicos, inicialmente objetos físicos, que tentam representar uma anatomia humana, até o próprio corpo humano inteiro, para fins de avaliação, para fins de estimativa de dose absorvida ou dose nos órgãos. Além dos fantomas físicos, nós também temos, com o advento dos computadores, os fantomas ou matemáticos ou computacionais, certo? O objetivo desses fantomas é justamente tentar reproduzir o mais próximo possível, o mais perfeitamente possível, o ser humano. Por quê? Para se evitar a irradiação desse ser humano com doses de radiação muito altas, certo? A fim simplesmente de se obter informações científicas ou para a realização de pesquisa científica. Então, como o princípio da justificação diz que você só pode usar a radiação para um fim objetivo, principalmente o fim diagnóstico, o fim de ajudar a diagnosticar patologias e doenças, você simplesmente usar a radiação para tentar descobrir qual é a dose que a pessoa recebe, ou eventualmente qual é a melhor forma de se fazer um tratamento, como que a radiação chega mais facilmente, ou chega mais intensamente num tumor, por exemplo, na radioterapia, você não pode ficar usando pessoas e ficar testando, certo? Assim como a obtenção de imagens, uma tomografia, eu tentar descobrir qual é o melhor protocolo, simplesmente testando num ser humano infinitamente até achar, não, agora eu achei protocolo. Então, como isso não é justificável, a gente lança a mão, então, dos fantomas. Além disso, a vantagem também do fantoma é que você tem um objeto que ele é imutável. Você não vai ter problemas de você repetir esse seu teste, essa sua pesquisa científica, hoje, amanhã, daqui um mês, daqui um ano, porque o objeto é sempre o mesmo, ele não se altera. Quando você trabalha com seres humanos, é complicado, porque você eventualmente pode fazer pesquisa, se faz pesquisas com seres humanos, mas você faz dentro de uma linha normal de exame ou de tratamento e você coleta dados. Durante a realização daquele exame normal, você coleta os dados. Só que aí o que acontece? Para os dados ser válidos, você vai ter que ter 20, 30, 50 pacientes que pesem a mesma massa, que tenham a mesma altura, as mesmas condições, eventualmente patológicas, etc., para você poder comparar os resultados e chegar a alguma conclusão. Só que mesmo o paciente tendo o mesmo peso, altura e algumas condições, ele ainda assim é diferente. Os órgãos dele são ligeiramente diferentes, em posições eventualmente um pouquinho diferentes. Então isso tudo varia muito com os pacientes. E isso é uma coisa que atrapalha muito uma pesquisa científica, quando além de você trocar alguns parâmetros, como tensão, como corrente, como
energia de um feixe radioterápico, você ainda tem o seu paciente, né, o seu objeto mudando. Então, quando você usa o fantoma, essa parte é inalterada, o seu objeto é sempre o mesmo. Inclusive, você pode ter o mesmo objeto aqui e em qualquer outro lugar do mundo que o objeto vai ser o mesmo, né? Se ele for fabricado do mesmo jeito ou comprado do mesmo fornecedor, você tem o mesmo objeto. Então, isso, inclusive, facilita a pesquisa científica. Então, como eu falei, nós temos os simuladores, os fantomas, que podem ser físicos. Então, são objetos, né, que podem ser usados, por exemplo, a controle de qualidade. Então, você pode repetir aquele controle de qualidade, aquela imagem, ou eventualmente aquele tratamento radioterápico, né, ou seja, aquela emissão de radiação para efeitos radioterápicos. Então, você pode medir isso todo dia, uma vez por semana, uma vez por mês, que você tem sempre o mesmo objeto que vai ser irradiado. Então, esse mesmo objeto vai permitir, a princípio, um mesmo resultado se você estiver dentro do controle de qualidade, seu equipamento funcionando corretamente, certo? Então, você não altera o seu objeto. Se houver alguma diferença, é porque houve diferença na produção da radiação ou alguma outra coisa. Você também tem os objetos, os fantomas, que são antropomórficos, ou seja, tentam imitar ou reproduzir ou simular o corpo humano, ou um órgão, ou uma parte anatômica, ou até o corpo humano inteiro. Então eles tentam imitar morfologicamente, né, a estrutura, o desenho do corpo humano. Com o advento dos computadores, que a gente comentou, a gente passou a ter também fantomas ou simuladores que estão dentro do computador, chamados simuladores computacionais, que se dividem em matemáticos, voxel, superfície mesh e híbridos. Na verdade, são evoluções de como reproduzir dentro do computador as características humanas de atenuação da radiação. Sempre lembrando que o que a gente quer, no primeiro momento, é reproduzir as características do corpo humano do ponto de vista de interação da radiação. Não estamos muito preocupados com o formato, embora que o formato também ajude em algumas situações que a gente vai ver, mas é mais se aquele material utilizado, ele absorve a radiação ou até espalha a radiação da mesma forma que o corpo humano. Aí sim ele tem um valor científico, um valor para a dosimetria. Bom, no caso dos fantomas físicos, para que eles são usados? Então eles são usados muito para a radiografia geral, para ver a qualidade da imagem, se a imagem obtida por aquele aparelho se mantém. Então, se você tem a mesma tensão, a mesma corrente, né, ao longo das semanas, ao longo dos meses, certo? Se a qualidade da imagem está adequada, certo? Isso pode ser problema também, por exemplo, do foco anódico que se deteriorou. Então você não tem condições muitas vezes de ver que o foco se deteriorou, que o ânodo teve um problema, né, por causa do desgaste natural do uso. Então você pode às vezes perceber isso na imagem, tá? Porque a imagem vai perder qualidade. Então só com um fantoma para você verificar. Um fantoma, claro, que você vem usando há vários meses, há várias semanas, e aí você compara a imagem inicial, a primeira imagem, a segunda imagem, com a 10ª, com a 20ª, né? Com 50 imagens, você compara e pode ver se houve ou não degradação, tá? Também muito usado em tomografia, não só para ver a qualidade de raio-x, mas a própria matemática que o equipamento usa para poder montar a imagem. Mamografia, densitometria óssea, inclusive na densitometria óssea é obrigatório um controle de qualidade diário. Todo dia você usa um fantoma, certo? Para garantir que o seu equipamento está 100% funcionando. Se não passar por esse controle de qualidade com esse fantoma, o equipamento não liga, não permite fazer um exame, tá? E é claro, você tem para medicina nuclear, radioterapia, fluoroscopia, ressonância magnética também tem seus fantomas, ultrassom também tem alguns fantomas, né? Embora a gente esteja mais preocupado aqui com a questão da radioterapia, medicina nuclear e radiologia, mamografia, radiação X, mas também convém falar que existe para ressonância magnética e para ultrassom. Então aqui a gente pode ver alguns fantomas, certo? Esses fantomas aqui são, então, por exemplo, a tomografia, né? Eventualmente também pode ser usado em medicina nuclear. Esse aqui é o de mamo, tá?
de mamografia. E aqui o que tem dentro desse fantoma. Então existe essas fibras, né, simbolismos de microcalcificações, massas tumorais. Então tudo isso daqui serve justamente para que você verifique, né, se o seu equipamento permite uma qualidade da imagem que você detecte essas microcalcificações. Então o que acontece? Um equipamento você vai conseguir ver o grupo 11, o grupo 10, porque eles, né, são muito pequenos, mas o equipamento está bom. Outros não vai permitir você ver o 10 e 11, só o 9. Você não vai ver a fibra 5 nem a 6, certo? Só a partir da 4, as fibras maiores, mais grossas. Significa o quê? Que você não tem qualidade para ver pequenos detalhes, certo? E essa qualidade pode ser do seu equipamento, no geral, certo? Como pode ser a degradação dele ao longo do tempo. Você tem aqui também para raio-x convencional, tá? Que na verdade são níveis de cinza para você ver, inclusive ajuda no caso de processamento também da imagem. E esse aqui, por exemplo, é o da DO, certo? Então você tem essa régua de alumínio aqui, uma escala, tem várias espessuras, além do que tem essa distância aqui para servir como o disco intervertebral. Você coloca isso dentro da água, tá? Com uma quantidade certa de água para ter esse espalhamento, né? Lembra-se que a gente falou da reprodução do fantoma, das características de atenuação e espalhamento quando incide a radiação. Então aqui na DO você tem que usar essa caixa de água aqui para justamente simbolizar o espalhamento e ao mesmo tempo a atenuação do corpo humano, né? No caso aqui simbolizado pela água, certo? Aqui a gente tem outros também. Então temos aqui pode ser usado tanto em medicina nuclear, eventualmente radioterapia. Temos um aqui para DO, que é aquele que a gente tinha ali de alumínio, aquela escada que foi trocada para um outro material. A água está simbolizada aqui por esse acrílico, certo? Temos um aqui de mamo, pode ser até montado, né, em alturas diferentes, densidades diferentes. E esse aqui, que é uma placa que é usada em digital, mas em raio-x convencional também pode usar. Também tem várias informações aqui em cada desenho desses, gera uma imagem no filme, no detector digital, em que você depois faz a análise se o seu equipamento está ok, se você tem qualidade de imagem e se você tem uma reprodutibilidade também. Ou seja, se eu fizer 10 vezes essa imagem, 10 vezes ela tem que sair igual, senão tem um problema no equipamento. Já os fantomas antropomórficos, né, eles têm uma coisa que a gente chama muito, que é o tecido equivalente, ou seja, aquele material sintético, ele deve ser tecido equivalente, ou seja, ele deve reproduzir as características do tecido, em termos principalmente de atenuação e espalhamento da radiação. E aí você tem, por exemplo, crânio, tórax, extremidades, vários fantomas, vários objetos que tentam reproduzir o mais fielmente possível. Primeiro, a morfologia, primeiro o desenho, né? Depois a anatomia e aí também a questão da atenuação. Então aqui a gente tem o desenho, por exemplo, esse fantôma aqui nós temos no IFSC, certo? A gente adquiriu esse fantôma, então é um crânio, né? Então reproduz muito bem a parte óssea, uma resina, um silicone, enfim, né? Um acrílico que reproduz o tecido mole. Temos um outro aqui embaixo, que é um tórax, também com a parte de pulmão, certo? Tem esse aqui que é o chamado Langman, tá? Que tem toda essa árvore brônquica aqui para você trabalhar justamente a questão dos detalhes de nódulos que possam estar aqui, certo? Temos aqui um fantoma que pode ser montado, as extremidades, ou seja, um corpo inteiro que pode ser montado, as extremidades e crânio, e montar no dorso aqui. Temos uma criança, um fantoma de criança, tá? Equivalendo aí a 10, 12 anos de idade. E esse fantoma tem uma peculiaridade, tem o fantoma, digamos, normal e tem um fantoma que tem fraturas, tá? Ele tem pequenas fraturas, que é justamente para você verificar a qualidade da imagem. E existe esse conjunto de fantomas aqui também,
que eles são seccionados. Por isso que tem esse arame aqui para manter ele junto, que você pode separar e eles são fatias, tá? Eu tenho aqui 15, 20 fatias aí da faixa de 2, 3 centímetros cada uma, então você pode seccionar e usar isso, por exemplo, numa tomografia. Isso aqui é de um adulto, né? É razoavelmente flexível, mas veja um problema quando você quer reproduzir as juntas, né? As articulações, como é difícil. Então vocês viram ali os fantomas físicos, certo? Que eles são muito caros, tá? São muito complexos de serem construídos, tá? E eles são muito caros. O que representa isso? Representa que para fazer a aquisição desses fantomas há uma necessidade de muito dinheiro, 10, 20, 30 mil dólares, 50 mil dólares, certo? Mais ainda, esses fantomas, eles representam, por exemplo, como a gente viu o tórax, eles representam apenas tecido ósseo e o tecido mole. Eventualmente, um pulmão ou algum outro órgão. Você não consegue ter todos os órgãos ao mesmo tempo, por exemplo, na caixa torácica, ou mesmo no abdômen. É complicado você criar. Os fantomas, basicamente, no primeiro momento, eles são fantomas ósseos, com tecido mole. Outra coisa, você não consegue colocar os fantomas nas posições. Você quer fazer um perfil, um lateral, ele não fica. Você vai ter que apoiar, você vai ter que botar um calço, digamos assim, né? Ou alguém ficar segurando. Então isso já dificulta, porque aí quando você fazer a emissão da radiação, alguém vai estar ali segurando. Ou então aquele calço, aquela forma de segurar ele em AP ou em perfil, enfim, vai necessitar de algo que pode eventualmente atrapalhar e aparecer na imagem. Então você quer tirar uma imagem de tórax, mas você tem que calçar ele perto do tórax e aparece aquele calço, enfim, aquela forma ali de segurar ele para deixar ele de lado. Os fantomas não ficam sentados muitas vezes, certo? Então você tem uma série de dificuldades também de usar. Com isso e com o advento dos computadores, se desenvolveu o que a gente chama de fantomas matemáticos ou fantomas computacionais. Ou seja, fantomas que permitem você criar dentro do computador essa reprodução do ser humano. Tá? Principalmente são os fantomas antropomórficos, os mais reproduzidos, digamos assim, nos computadores. Então você tem a vantagem de em nenhum momento usar a radiação. Então se tem alguém ali no ambiente, por exemplo, você está fazendo esses estudos, essa pessoa ali que está obtendo as imagens, certo? Ela não vai se expor à radiação, certo? Você não está gerando a radiação. Então isso é uma grande vantagem, tá? Em ter os fantomas dentro do computador, certo? Outra coisa também, os equipamentos, eles sofrem variação. Um dos motivos de você usar o fantoma de controle de qualidade é justamente ter a certeza de que você está mantendo a reprodutibilidade do seu equipamento. Então toda vez que você disparar o feixe com 70 kV e 10 ms, ele tem que reproduzir 70 kV e 10 ms. Você pode fazer isso medindo, certo? Com um medidor de radiação, ou às vezes pela imagem você vê a qualidade da imagem também, certo? Porque às vezes ele pode estar emitindo tensão corrente, mas não está tendo a mesma qualidade por algum outro motivo. Então, os seus equipamentos também variam um pouco. Com o computador, essa geração, que também é feita no computador da radiação, essa geração também é constante, também é controlável, certo? Então imagina que você quer fazer um teste, por exemplo, uma qualidade da imagem com um fantoma, né, digamos com um tórax, você quer ver alguma patologia, então você até tem o fantoma para usar de tórax, só que você pega o seu equipamento e começa, eu quero testar com 70 kV, 71, 72, 73, 74, ou seja, você faz múltiplas exposições, vai variando, corrente 10, 11, 12, 15, 20, ou seja, quantas exposições, quantas emissões de radiação são necessárias para você fazer um amplo teste aí de variação, de tensão, de corrente, etc, para ver qual o melhor conjunto, qual é o melhor par, corrente e tensão para ser utilizado. Isso, além de produzir muita radiação, né, mesmo que as pessoas estejam produzidas, tem um pequeno questão de que o seu equipamento ele vai se desgastar
E também ele vai, por exemplo, esquentar. Se você fizer isso seguidamente, com diferença de minutos, às vezes de segundos, um disparo e outro, ele vai aquecer e ele pode produzir mais ou menos radiação para ele estar um pouquinho mais quente. Então, não é só aquele valor de tensão e corrente que você alterou que você vai estar avaliando, mas vai estar também sofrendo problemas de variação na sua tensão, na sua corrente, devido ao aquecimento do equipamento, por exemplo. Há outras variações. Então, você tendo uma produção de radiação que não varia, porque foi feita dentro do computador, o computador que faz essa simulação, você tem, a princípio, todas as variáveis controladas, ou seja, você só tem alteração de tensão, de corrente, de energia, de quantidade, tempo, alguma coisa assim. A produção efetiva e a interação com o fantoma são sempre iguais. Isso é muito bom. Então essa é a grande vantagem de se usar o fantoma matemático ou fantoma computacional. Então, é muito utilizado o fantoma computacional em várias áreas, medicina nuclear, radiologia diagnóstica, tá? Até porque muitas vezes você não tem essa imagem tridimensional diretamente, certo? Como uma tomografia que tem, então você pode visualizar essa imagem e ver a qualidade dela pelo próprio equipamento, pela própria imagem tomográfica gerada. Já quando você tem o raio-x convencional, você não tem essa imagem, então às vezes você fica em dúvidas por que a imagem não ficou boa, certo? Foi o problema de angulação, alguma coisa assim. Então o fantoma computacional permite que você trabalhe também essa questão tridimensional em exames que naturalmente não são tridimensionais. Bom, a questão do fantoma computacional, primeiramente a gente tem que pensar que ele tem que ser o mais fiel possível, né, dentro do que a tecnologia permitir, para representar uma anatomia humana. Para quê? Para que o resultado dele seja confiável. Senão não tem muita validade você fazer imagens, né, ou simular tratamentos num fantoma, que depois quando você chega num ser humano, você diz assim, não, mas isso aqui é diferente, isso aqui não funciona exatamente assim. Por exemplo, num fantoma você não tem a respiração funcionando, você não tem batimentos cardíacos, certo? Você não tem o sangue fluindo, coisas do tipo, bexiga cheia, bexiga vazia, estômago cheio, estômago vazio, coisas desse tipo. Então, já há uma restrição no fantoma. Outra coisa, os fantomas, como a gente viu, aquelas imagens, eles são basicamente fantomas ósseos, certo? Ou esqueleto ósseo, com a simulação do tecido mole. Tá? Alguns ainda têm pulmão, ou árvore brônquica, alguma coisa assim, mas no geral você não consegue, você não tem as veias, não tem as artérias, não tem todo o resto de tendões, etc, que um ser humano tem efetivamente, que provocam atenuações diferentes e imagens diferentes. Muito bem, todo fantoma, inclusive o físico, o objeto fantoma, ele tem que seguir, para ser um bom fantoma, para ser considerado, todas as questões de altura, peso, massa que foram definidos pelo CRP lá na publicação 89 em 2002. Então, ele tem que obedecer isso. Normalmente se começa com o homem padrão, né, na faixa aí de 70 quilos, um pouco menos, um pouco mais, 75 quilos, e a altura também na faixa aí de 1,70 m. Todos eles têm que ter essa altura, esse peso, se for o homem padrão. Depois, se eu quero trabalhar com crianças, com recém-nascidos, bebês, tem outros padrões, tem outras alturas. Se eu for para uma mulher, também tem um pouco menos de peso, um pouco menos de altura, certo? Então, é conveniente, né, se você quer fazer um bom fantoma, que você siga, então, o que diz a norma, publicação 89 e outras que foram também editadas sobre o que é um fantoma ou como representar um ser humano, inclusive a nível atômico, né? Qual é a porcentagem de hidrogênio, de oxigênio, de nitrogênio, né? Que devem compor
esse fantoma, seja ele computacional ou até mesmo físico, para representar da melhor maneira possível o ser humano. Então a gente pode ver aqui os 4 tipos de fantomas computacionais que a gente tem, tá? Então a gente tem os primeiros fantomas que foram criados, tá? Que a gente depois vai discutir um por um, certo? O Adão e a Eva, certo? Foram os primeiros nomes. Então vejo até o ponto de vista de representação humana, é uma tentativa de representação, é algo mais próximo que se conseguiu, então é uma coisa bem assim, grosseira, digamos assim, mas eram os computadores que existiam na época, né? Então foi o que foi possível fazer. Depois temos os chamados voxels, né? Que são pequenos cubos que montam, né? A gente consegue ver já uma semelhança bem melhor ao que seria exatamente um corpo humano. Então vejo novamente o homem e a mulher, tá? Depois os chamados mesh, que é uma técnica de fazer reconstrução tridimensional, e os chamados híbridos, tá? Que misturam aí técnicas mesh, tá? Com outras técnicas para então fazer seres humanos mais perfeitos, digamos assim, do ponto de vista computacional. Bom, então, inicialmente, como a gente viu, se tentou fazer um ser humano a partir de estrutura simples, simplesmente retângulos, circunferências, esferas, elípticos, etc., para tentar montar, certo? Foi o que aí deu origem ao que a gente chamou o Adão e Eva, que na verdade já é uma derivação em 2 fantomas, né, para 2 sexos, já que existiu o chamado hermafrodita. Também é muito comum se usar um fantoma, que ele é basicamente um homem, né, um fantoma masculino, onde você agrega as mamas, por exemplo, quando quiser fazer estudos de mamas para as mulheres, ou eventualmente então faz a troca ali da área genital para também fazer a simulação ou de um homem ou de uma mulher, então é chamado hermafrodita. Então existia o que o CRU chamou de MIRD, né, Medical Internal Radiation Dosimetry. Então foi criado esse inicial e depois se separou então para o Adão e Eva. Também foram criados fantomas pediátricos no laboratório de Oak Ridge, dos Estados Unidos, então que já fizeram os ajustes também para crianças e adolescentes, já que tendo em vista tamanho de órgãos e atenuação da radiação, etc. Então, novamente, o que se tem? Ossos, tecido mole, pulmões, porque, como a gente disse, a dificuldade de se criar tendões, fígado, baço, intestino, etc., é muito difícil do ponto de vista físico, tá? Né, o objeto em si. Então, no computador já era um pouco mais fácil, certo? Claro, a tecnologia computacional melhorou muito. Então, inicialmente eram fantomas mais simples, e aí foi se evoluindo. E como a gente falou, então, um homem padrão para se fazer os testes, etc., para servir como uma base, né, para as pesquisas, nós tínhamos então um homem de 20 a 30 anos, 70 quilos, 1,70 m de altura, né? Alguns padrões, digamos assim, né? Padrões que foram alterados, né? Então alguns falam de 1,75 m, alguns falam 75 quilos, aí se for mulher um pouquinho menos, 65, 1,65 m, etc. Então há alguns padrões. Então tá aqui o primeiro lá, começou mais ou menos na década de 60, a ideia, então vejam como eram as costelas, simplesmente circunferências, tá? Parte aqui acho que de estômago, certo? Braços, vejam a forma até de uma certa maneira grotesca, mas era o que se tinha na época em termos de tecnologia computacional. Mas já é algo que permite que você separe aqui mamas, coração, pulmões, né? O próprio trato digestivo, você conseguir então separar para poder fazer. Aqui tem uma lista que está no material, né? Se vocês querem ver quais são os laboratórios que desenvolveram os diversos fantomas, em que época, etc, etc. Tá? Aqui a variação que a gente falou, né? Então o que acontece? Se pegava esse fantoma, né? Vejam, bem grotesco, né? Mas é antigo, certo? E aí se variava aqui, ó, peso,
e essas alturas aqui de cabeça, tórax, né, os membros inferiores, tudo isso era variável. Então, se você queria criar um recém-nascido de 0 anos de idade, se quisesse fazer um adolescente de 15 anos, quais deveriam ser essas medidas? Para quê? Para que as pessoas pudessem reproduzir nos seus laboratórios, certo? Em qualquer lugar do mundo, esse fantoma. Então já tinha as medidas, tá? Para que você não tivesse uma criança de 10 anos que pesasse 30 quilos num lugar, 35 no outro, 25 e assim por diante. Então era importante você ter essa variação, ou melhor, essa não variação garantida, tá? Aqui de novo a questão de outros valores aqui, principalmente para as crianças, né, e recém-nascidos. Então como ficariam esses fantomas, inclusive aqui a localização dos órgãos também, né, uma pequena variação aqui dos recém-nascidos para os adultos, do posicionamento dos órgãos, do tamanho dos órgãos. Então você tem aqui também massa e altura diferente, inclusive para aqui principalmente aos 15 anos e adulto, para homens e mulheres, como eu tinha falado. Então existe padrão, né? Padrão e padrões, né? Então tem essas pequenas variações. É importante, então, quando comparar uma pesquisa científica ou uma técnica, né, um protocolo de exame ou de terapia, dizer como que foi feito, em qual fantoma, em quais condições foi feito, para evitar comparação de coisas diferentes. Bom, então aqueles eram os matemáticos que a gente falou, aquela ideia inicial. Depois veio os fantomas chamados voxel, certo? Que eles eram então produzidos a partir do tomógrafo e do ressonador magnético. Conseguiu então fazer, a partir das imagens, que são voxels, né, que são pedacinhos do corpo humano dividido pelo computador quando reconstrói a imagem tomográfica ou da ressonância. Então, a partir dessas informações do tomógrafo ou da ressonância, certo, você já tinha os pedacinhos do corpo humano, inclusive o desenho, né, as anatomias, etc. Então, com isso, foi possível se gerar essas imagens um pouco mais fidedignas, tá? Então você tinha que primeiro separar órgãos e tecidos, certo? Dizendo que aquele órgão, que a bexiga valia um determinado número, 7, porque o osso valia 200, o tecido mole em volta da bexiga valia 10, enfim, para separar, tá? Aí você avisava qual era a densidade, né? Enfim, qual era o número de atenuação equivalente para esse tecido, e aí gerava um arquivo tridimensional para justamente montar esse fantoma computacional. Então veja aqui um fantoma muito melhor do que aquele que a gente viu antes, né? Inclusive as cores mais ou menos parecidas para a gente tentar associar. Então vejam, ainda parece perfeito, mas ainda não é perfeito, tem coisa melhor, mas já dá para ver bem aqui a questão toda, né? Por exemplo, as costelas, como são bem melhores desenhadas, né? Questão óssea, parte distal, proximal, enfim, tudo muito melhor graças à tecnologia que se tinha, tanto da tomografia, ressonância, quanto dos computadores que tinham capacidade para processar. Novamente tem aqui uma tabela, certo? Com todos os fantomas, voxels foram criados, quando foram publicados, né? Quem aqui que fazia o desenvolvimento, a pesquisa científica, certo? Então vejam páginas e páginas aí ao longo dos anos, principalmente no início do século. Existem então os chamados baby child, né? Feito a partir de tomografia de crianças e bebês, feito inclusive pela Alemanha. A Alemanha fez todo um grupo de simuladores, certo? De fantomas computacionais, por exemplo, o Golan e a Laura, tá? Depois teve o Rex e a Regina. Então vejam que existem muitos fantomas, né? Cada grupo de pesquisa, né? Em todo o mundo procura fazer. E aqui na Universidade Federal de Pernambuco nós também temos o MAX e a FAX, né? Female Adult Voxel, ou seja, fantomas feitos de voxel, que possam ser então utilizados para simulação, né, e pesquisa científica sobre tratamentos e radiação. Então aqui tem um exemplo, né, desses fantomas, né, da característica deles,
tá? Masculino e feminino, e dá para notar mais ou menos a precisão que se tem, tá? Os mesh que começaram já na década de 10, né, 2010 desse século aqui, eles fizeram 2 chamados mesh. Na verdade, é um voxel, digamos assim, aprimorado, tá? Que ele, em vez de pegar os quadradinhos que formam, ou os cubos que formam esse fantoma computacional a partir do quadradinho ou do cubo da tomografia, ele permite um que eles chamam de polígonos. Ele faz, então, ele monta essas peças de uma forma um pouquinho diferente, agrupando, né, dá um pouquinho mais de forma, tá? E que chamam de polígono mesh, e depois ele usam vários softwares, né, o Blender, Beamvox, até o ImageDay, para daí então conseguir desenhos, digamos assim, morfologia um pouquinho melhor para este fantoma, tá? Então é só um refinamento daquele desenho previamente feito, certo? Então tá aqui, de novo, inicialmente se tinha só os voxels, os fantomas para adulto, né? Porque dá um trabalho muito grande de fazer, então as pessoas fizeram só para os adultos, né? E depois, com a facilidade, foram feitos para crianças também. Então tem o M05 para uma criança de 5 anos masculina, o F05 feminino de 5 anos, e assim por diante até os adultos, certo? Bom, por fim, a gente tem os fantomas híbridos. O que são os fantomas híbridos? Então são fantomas que, novamente, seguindo as características definidas pela ICRP 89, tá? Que mostra como que deve ser um fantoma, tá? Quais são as características para representar de uma maneira padrão um ser humano, certo? Foram feitos então pela Universidade da Flórida, por isso o F, né? Então o fantoma de 0 ano de idade, masculino, feminino, de 1 ano e assim por diante. Então são fantomas que pegam a tecnologia mesh, melhoram, porque tem programas de computadores melhores, inclusive programas de computadores que se utilizam dessas técnicas de animação gráfica, que a gente vê esses desenhos animados, né, esses filmes animados aí, né, pela Disney, pela Pixar, etc. Então usa dessas tecnologias, né, desses programas de computador também para ajustar melhor as características humanas, né? Então aqui é só uma imagem, né, exterior do fantoma, tá? Mostrando que existem esses fantomas de diversos tamanhos, certo? Para justamente poder representar melhor o corpo humano e assim a gente poder fazer a dosimetria, né? Verificar as características da dose que um ser humano estaria recebendo uma determinada imagem, né? Obtendo uma determinada imagem no exame ou numa radioterapia mesmo. Se vocês notarem, todos esses fantomas, eles são de pé, né? Eles estão de pé, que é o tradicional, né? Claro, de pé ou deitado, enfim, mas não estão flexionados. E uma vez eu me lembro de um congresso que uns pesquisadores mostraram a pesquisa deles sobre a característica se a pessoa estivesse sentada. Então, eles tiveram o trabalho de redesenhar os fantomas, certo? Não me lembro exatamente qual deles que eles redesenharam, e colocar numa posição sentada, tá? Porque esses fantomas, eles estão, digamos assim, desenhados no computador de pé, enfim, nessa posição. Então, por exemplo, no caso do sentado, eles tiveram que redesenhar, né, a parte da pelve para baixo, com pernas dobradas, porque eles queriam ver a questão da distância de uma pessoa sentada, estaria ali a, sei lá, 60, 70 centímetros de altura do chão, de uma normalidade de uma fonte radioativa que eles estavam testando, e essa pessoa de pé, principalmente na questão das gônadas, que em vez de estar 60, 70 centímetros de distância da fonte ou do chão que está sentado, ela estaria de pé, estaria talvez a 1 metro de distância. Então, essa questão de estar sentado ou de pé, no caso ali para as gônadas e para o teste que eles queriam, era importante. Então, eles redesenharam todo o fantoma sentado. Então, só para vocês terem uma ideia de como
complicado, né? Apesar de ser uma grande ferramenta o uso dos fantomas, mas às vezes é complicado, você quer fazer um detalhe, por exemplo, deixar sentado, ou por exemplo, todos os braços ali, como vocês veem, estão colados ao corpo, né? E se você quer fazer eles não colados, fazer levantados, enfim, qualquer outra posição, uma cabeça também em outra posição, você tem que meio que redesenhar aquela parte, né? Às vezes não é fácil, né? Claro que os sistemas computacionais nos ajudam muito a cada vez mais, mas ainda assim você tem que ter você vai ter um bom trabalho, talvez horas, dias, para simplesmente flexionar, enfim, ou redesenhar a cabeça numa posição que lhe interessa. Então isso aqui é o desenho de um híbrido, certo? Dá para ver aqui também a qualidade, que é muito boa, muito interessante aqui, certo? Aqui também representando as mamas. Também você pode variar, estando no computador, você pode variar as mamas, por exemplo, certo? Já que num físico é mais complicado, geralmente o físico vai vir com uma mama de um determinado tamanho já, ou fixa, que você não pode mexer, ou eventualmente você pode agregar, talvez talvez 2, 3 tamanhos diferentes. Aqui não, que você pode fazer mamas assimétricas, enfim, né? Além de outras questões, uma pessoa, por exemplo, que não tenha uma parte do estômago ou do trato digestivo, também pode ser implementada, né? Mas isso tudo não é simplesmente ir lá e cortar, tá? Não é uma coisa simples de fazer, tudo bem complexo, essa parte de gerar os fantomas, etc. Tá? Mesmo ele estando pronto, depois você quer mexer, não é muito fácil. Claro que as ferramentas computacionais estão melhorando, isso ajuda, mas não é fácil de primeira. Novamente, a gente tem as tabelas com os vários cientistas e laboratórios que desenvolveram, tá, os fantomas vivos. Aqui então a gente tem numa visão mais interna, né, dos órgãos, certo, dos fantomas masculinos, né, e esse aqui feminino de 15 anos, só para ter uma ideia, certo, mas ainda não tem, né, tendões e outras coisas, né. Muito bem, então os híbridos são feitos a partir geralmente dos mesh, tá, e que depois você voxeliza, né, então vejam só, tudo dá uma volta e você acaba indo lá para o início dos tempos, né? Então você usa o mesh, melhora eles com softwares, com técnicas novas, e depois você voxeliza. O que é voxelizar? Você pega esse corpo humano, não, eventualmente anatomia, e quebra ela em pequenos cubos, tá? Pequenos cubos de 1 por 1 centímetro, de 1 por 1 milímetro que você queira, para justamente ver a radiação que chega ou que fica, a energia depositada naquele cubo de 1 milímetro, tá? Então por isso que é voxelizado, porque depois você vai ter técnicas que a gente vai falar para poder calcular então a dose de radiação que entra, que sai, que fica nesse cubo de 1 milímetro, 2 milímetros, 1 centímetro, como for, tá? Então aqui a gente tem, né? Então você pega o TC, a tomografia, as imagens de tomografia ou de ressonância, tanto faz, certo? Transforma no que chamam de mesh, certo? Então esse mesh aqui, veja ali os triângulos e tal que formam, né? Os mini triângulos que formam então a imagem, o volume. Isso aqui depois digamos assim, arredondado, tá? Para dar uma continuidade mais uniforme, porque o corpo humano é mais suave, né, arredondado, mais suave, né, não assim. E por fim, depois você pega isso aqui e corta, né, voxeliza em pequenos cubos, que é para você poder calcular a dose em cada pequeno cubo, tá? Você tem que definir um volume, né, uma área, um volume onde a radiação vai incidir, você vai calcular a dose, então você tem que voxelizar, ou seja, transformar em voxel, elementos de volume, tá? Certo? Aqui de novo, como é que é feito. Também a questão, o tamanho desse voxel, se é 2 por 2 milímetros, por exemplo, 1 por 1 milímetro. Então, se você trabalha com 1 milímetro, o que acontece? Você tem maior precisão, só que você tem 4 vezes mais cubos do que com 2 milímetros, muito mais cálculo matemático, muito mais memória de computador que você vai precisar para poder fazer os cálculos. Então também às vezes tem um compromisso entre qual é a precisão que eu quero desse meu cálculo
de dose, seja para radioterapia, seja numa imagem radiográfica, certo? Né? Ou uma mamografia, etc. Então, também você tem que ter esse compromisso entre número de cálculos que você quer e precisão. Claro que se você disser eu quero 1 milímetro, menos que 1 milímetro, você tem essa curvatura, né, muito melhor definida, né? Se você tem 2 milímetros, 3 milímetros ou mais, você vai ter um efeito escada aqui, né, um efeito recorte muito pior, tá? Mas enfim, é o compromisso de tempo, certo? Bom, em termos morfométricos, ou seja, como criar esse fantoma, tá? A gente tem o padrão, então, por exemplo, 170 quilos, 170 centímetros, 70 quilos, etc, etc. Então você pode fazer, e a maioria dos fantomas são os fantomas referência, ou seja, é aquele padrão, ou padrão para um adolescente de 15 anos, criança de 10 anos, 5 anos, 8 anos, etc. Tá? Você pode fazer dependente do paciente, ou seja, eu posso criar, que isso também o computacional permite, certo? Você fazer um paciente que tenha a mesma altura, mas tenha 20, 30% a mais de peso, paciente obeso, ou um paciente que tenha 10% a menos de peso, paciente mais magro, certo? Paciente que tenha o mesmo peso, mas seja mais alto. Então você pode adaptar esse fantoma computacional ao seu paciente real, digamos assim, né? Ou mais próximo do paciente. Você pode ter o paciente esculpido, ou seja, além de ter o fantoma num peso e numa altura próxima do seu paciente real, você ainda pode tirar algumas medidas desse paciente e ainda adaptar. Não, esse paciente tem um braço mais comprido, um braço mais curto, a perna, etc, etc. A circunferência abdominal, tudo isso pode ser ajustado. Então você, além de ter o tamanho, altura e peso do paciente que você tem, você ainda pode tentar dar uma desenhada. E você pode fazer, inclusive, o específico do paciente, que num futuro próximo, com certeza, nós vamos ter. Ou seja, você pega a tomografia do seu paciente e transforma a tomografia do seu paciente no fantoma. E aí você pode fazer todo o planejamento radioterápico, por exemplo, em cima de um paciente real, em cima daquilo que o seu equipamento de radioterapia vai encontrar, o que o feixe de radiação vai encontrar. Então, a altura do paciente, o peso, a posição dos órgãos que esse paciente tem, inclusive se ele tem alguma patologia, se ele não tem a patologia, se ele tem, enfim, uma fratura, não tem fratura, se tem um pino, qualquer coisa que o paciente tenha de diferente vai aparecer na tomografia e isso pode ser usado para criar o seu próprio fantoma. Então, um fantoma personalizado, fantoma único para aquele paciente. Então isso vai me permitir, por exemplo, principalmente em radioterapia, você ter exatamente o seu paciente. E na verdade isso já é muito usado no planejamento. Você faz o planejamento em cima de imagens tomográficas do seu paciente real. Então você cria uma espécie de fantoma, certo? Cujo objetivo é o planejamento da radioterapia, certo? Fantoma real, um fantoma que repete anatomia, morfologia, todos os dados do seu paciente, principalmente, né, naquela região de interesse onde vai ser feito o tratamento. Tá? Então já existe também isso para a radioterapia. Mas eu posso pensar num fantoma, enfim, por exemplo, a imagem de raio-x para tomografia, tá? Antes do paciente entrar. Então existe, quando a gente disse próximos ao paciente, então já existem algumas tabelas, tá? Em que você pode escolher pela altura e pelo peso, né, e pelo índice de massa corporal também o seu paciente, ou criar um fantoma para o seu paciente a partir dessas combinações aqui, tá? Com isso você cria o fantoma adaptado, foi aquilo que a gente falou, fantoma adaptado o mais próximo possível do seu paciente, do seu peso e altura, tá? Isso também tem ali para as crianças, como tem também aqui para os adultos, né? Então você tem vários, inclusive já aí com obesidade mórbida. Então você tem um paciente que tem uma obesidade mórbida e você quer simular como é que seria a radiação nele, como é que seria um exame de angiografia, como é que se comportaria esse paciente em termos de
absorção, por exemplo, da radiação. Então você pode simular isso, certo? Mais ainda, você pode simular se esse paciente obeso, numa imagem, ele precisa de mais tensão ou mais corrente para obter a mesma qualidade de imagem, que esse é um grande problema, certo? Quando a gente vai para a obtenção da imagem, é muito comum os técnicos às vezes irem um pouco na sua experiência, digamos assim, né? Olha, o paciente, eu acho que se eu aumentar aqui a tensão ou se eu aumentar a corrente eu vou ter uma qualidade de imagem boa, e às vezes não funciona, tá? Não funciona. Você tem que tentar de novo, aumentar a tensão, corrente. Então você pega o padrão, o técnico pega o padrão, olha para o paciente, não, esse aqui é mais alto, é mais baixo, eu vou aumentar 5, 10%, mas muitas vezes no empirismo, não há uma técnica estabelecida. De cada 5 quilos ou 10 quilos você aumenta 1, 2, 3% na tensão, por exemplo, tá? Ou a cada espessura a mais do paciente, você tem um tórax de 25, de 30, 35 centímetros, então eu vou botar tanto mais de MA ou menos de MA. Não existe uma relação direta, uma equação, né? Então isso é muito importante, esses estudos que começam com os fantomas, obviamente, porque eu vou ficar testando KV e MA até ter uma qualidade equivalente a um padrão, enfim, um controle que eu tenho. No momento que eu achei isso num fantoma, daí eu vou para o paciente obeso ou magro e vou dizer, olha, eu testei no fantoma, eu vou usar tal valor, e a gente testa e vê se no paciente real vai funcionar, faz eventualmente algum pequeno ajuste, e depois disso, então, a gente publica e diz, olha, agora para pacientes que tenham 20, 30 quilos a mais, você vai usar 5, 10% a mais de radiação. Se o paciente tiver 100 quilos a mais, você vai usar 50% a mais de radiação, e assim por diante, certo? Aqui de novo nós temos então já um estudo de tensão e dose, tá? Dose no órgão, certo? E a diferença de tensão, certo? De acordo com o índice de massa corporal do paciente. Então a gente pode ver que pacientes que recebem uma tensão, por exemplo, de 120 kV, recebe maior dose que recebe 100 kV. E assim por diante. Então dá para olhar aqui e ver, né, ou até mesmo ler esse artigo para ter mais detalhes. Então aqui mostra como escolher KV e distância, né, para saber qual que seria a melhor imagem com a menor dose. Esse é o objetivo geralmente das pesquisas. Aqui uma comparação rápida dos 4, né, certo? Então, quando eu pego um híbrido referência, que é o C, se eu faço pequenas adaptações, aqui vejo aqui, ó, a camada de gordura e coisa no paciente, ou se eu ainda faço exatamente como é o meu paciente, tá? Então vejo a questão aqui de posicionamento dos órgãos, como muda, tá? Então isso aqui é um paciente padrão, digamos assim, e aqui só para comparar como seria o paciente simulado por aquele primeiro fantoma matemático que existiu lá na década de 80, né? Aquele bem simplificado, só para comparar como se evoluiu a tecnologia, tá? Aqui também houve uma comparação, tá, de dose, etc. Quando você faz aqui no fantoma um scanner de A até que o final B, quando você faz só né, o completo, tórax e abdômen, quando você faz só tórax, só abdômen, só a parte mais de baixo da pelvis, o que acontece? Vai ver aqui no próximo gráfico, certo? Então, qual é a dose, né, na verdade o erro de dose, tá? Quando você faz o ajuste do fantoma para o índice de massa corporal, ou quando ele é o de referência, o híbrido de referência, ou até aquele estilizado, aquele primeiro fantoma lá de trás, lá da década de 80, certo? Então, quando você usa o fantoma estilizado, certo? Você tem então um erro, por exemplo, na pelvis que chega a quase 50%, certo? Mesmo estilizado, quando faz tórax,
40 e poucos por cento. Tá? Quando for tórax e abdômen lá completo, o erro é menor. Agora, se você usar ajustado o seu fantoma para o índice de massa corporal, o seu erro aqui, que era de quase 30%, 28%, cai para 8%. Então vejam a vantagem de você fazer ajustes no seu fantoma à realidade do seu paciente, né? Como melhora o erro, né? Ou melhora a precisão da dose medida. Tá? Por fim, agora para terminar, a gente vai falar, bom, eu tenho esses fantomas todos lá no computador, para quê, né? A gente tem que dar utilidade a eles, certo? Então a gente tem aqui, por exemplo, um caso que foi feito, tá? Por uma mestranda que simulou então um técnico, um tecnólogo operando um equipamento, tá? Cujo paciente era um bebê. Então ela quis saber como que a radiação se espalhava por causa desse bebê, desse paciente. Então ela fez aqui, isso aqui também foi simulado, tá? Também foi simulado, não só o paciente e a pessoa aqui, né? Mas também toda a mesa, tudo foi simulado, tudo isso foi colocado dentro do computador, certo? Muito bem, o que que ela fez? Ela então simulou a emissão da radiação, certo? Então veja a radiação passando aqui pelo paciente, no caso pelo bebê, e chegando no detector, certo? De imagem, e também a radiação espalhada. Então ela quis ver como que essa radiação espalhada chega no operador. O operador que está com avental plumbífero, com óculos e tal, tudo isso ela utilizou. Inclusive ela diz, olha, eu usei o híbrido da Universidade da Flórida, né? E usei também com qualidade de 3 milímetros, e usei o fantoma aqui feminino de criança com qualidade de 1 milímetro, voxel de 1 milímetro, né? Isso que ela quer dizer, tá? E aí o que aconteceu? Então ela simulou e verificou aqui, ó, a quantidade de fótons que existem no centímetro quadrado. Então por que a gente precisa voxelizar o fantoma? Por que tem que criar voxels, né? Volumes, cubos, pequenos cubos? Porque eu tenho que definir um volume, tá? Para poder dizer quanto de radiação chega, quanto fica, quanto sai. Então tem que discretizar. Não posso dizer no corpo inteiro, não. Tem que dizer, chegou tanto na pele, tanto nos ossos e assim por diante. Tem que segmentar esses tecidos. Por isso a necessidade de fazer a voxelização. Como também aqui, a mestranda aqui, o que ela fez? Ela também segmentou aqui o plano da mesa para saber quantos fótons chegavam em cada quadradinho desses, cada centímetro quadrado aqui, certo? Então o fluxo de fótons. Então ela mostra o quê? Que numa distância bem curta, você tem o branco aqui, um volume de 5 vezes 10 a menos 6 fótons por centímetro quadrado, certo? Uma distância já um pouco maior nesse sentido aqui, alguns centímetros, lembre-se aqui dos tamanhos, a altura da pessoa e tal, então dá para ter uma ideia. Você já tem quase zero aqui, né? Valores aqui preto, verde, né? Quase zero. Então mostra a questão de qual é a posição. Quer dizer, se esse operador puder ficar um pouquinho mais aqui para o lado, ele já não recebe tanta radiação. Então vejam como a simulação é importante aqui. Aí eu posso então testar a posição, posso testar qual é o avental de chumbo que eu posso usar, se eu posso fazer um avental de chumbo mais fino, mais leve, mais agradável, certo? Qual é a posição aqui também, né? Ela fez posição anterior e posterior, agora fez essa oblíqua 45. Qual é a posição que emite mais radiação espalhada, né? No plano dos olhos também ela fez, como é que chega a radiação, enfim. Então ela pôde simular várias situações. Como é que poderia ser feito isso na prática, né? Imagina, eu teria que ter um detector colocado em diversas posições, vamos dizer, todas as posições e distâncias possíveis para fazer esse mapeamento tridimensional. Teria que colocar um avental esticado, né, de alguma maneira. Teria que colocar um objeto ali para espalhar essa radiação, porque eu quero medir com a radiação espalhada.
tá? Então poderia ser um bebê fantoma, né? Posição angular, então isso passaria dias e dias simulando, né, posição, medindo em todas as distâncias, todas as alturas, etc, etc. Seria um trabalho muito minucioso, muito até chato de se fazer, porque teria que reposicionar o medidor de radiação para poder medir, ter que garantir que cada posição que eu coloque o medidor, quando eu emitir a radiação lá na minha ampola, ela emitisse a mesma quantidade de radiação, nem mais nem menos, para poder validar. Já com esse sistema de fantomas e simulação dentro do computador, embora isso demore, isso não é 1 minuto eu tenho esses resultados, tá? Isso às vezes demora, alguns casos, dias simulando, mas enfim, eu consigo, né, simular isso e garantir a repetitibilidade, né? Eu errei aqui, eu botei o operador muito próximo, tem a mesa, eu esqueci que o operador sempre fica 10 centímetros longe da mesa, vou ter que fazer tudo de novo. Imagina se você tivesse que fazer isso tudo de novo na prática. Pegar uma sala de radiologia ou de fluoroscopia e dizer, vou interditar por 3 dias, porque por 3 dias eu vou fazer as medidas. Tá? Seria cansativo para você ficar de pé, medindo, anotando, etc. Assim não, você simplesmente pega esse fantoma, joga ali 10 centímetros para trás, ou não quero fazer com bebê, quero fazer com uma criança de 5 anos de idade. Você troca aqui e simula tudo de novo. Vai demorar muito tempo, tá? São cálculos que demoram muito tempo, porque você tem bilhões, tá? Nem sempre é milhões de pedacinhos de voxels e de quadradinhos aqui da área para simular. Você pode chegar a bilhões de pontos a serem calculados e medidos, tá? Mas, enfim, você deixa o computador e vai para casa dormir, tomar café, almoçar, jantar, daqui 2 dias você volta e o computador te dá a resposta, te dá esse mapeamento. E como que é feito isso? Na prática, né? Então, na prática, a gente usa o que a gente chama de Monte Carlo, tá? Técnicas de Monte Carlo, que vai ser a próxima aula que a gente vai trabalhar, que são as técnicas de Monte Carlo, que é a técnica computacional que faz o cálculo dessas interações da radiação, por exemplo, especificamente com os nossos fantomas, né, e com a mesa, e etc, etc, né, com objetos, com paredes, com blindagem, etc. Próxima aula, então, técnicas de Monte Carlo.